Kylian Mbappé é o novo reforço do Real Madrid. O contrato do francês será de 5 temporadas e já está oficial. O Real Madrid já anunciou oficialmente a contratação do francês. Uma novela que durou anos, mas enfim chegou ao fim. 2 dias depois do Real Madrid ganhar a 15ª Champions League na história do clube, o Real anuncia o Mbappé em uma das movimentações que marcam a história do mercado de transferências, né? Essa movimentação do Mbappé indo para o Real Madrid, ela já nasce histórica, ela já nasce um marco no mercado de transferências, mesmo sendo gratuita. Para piorar, o cenário para o PSG ainda foi de graça, né? A finalização do contrato do Mbappé permitia essa assinatura ser gratuita, entre aspas, e segundo o próprio Fabrício Romano fala, desde fevereiro o Mbappé já tinha tomado essa decisão e as negociações já tinham avançado e agora, obviamente, se tornaram oficiais. Ele assina um contrato até 2029 inicialmente e receberá 100 milhões de euros por essa assinatura. Falando além dos números, além do que representa essa contratação, eu acho que o que mais me impressiona e o que mais me deixa em dúvida também é como o Real Madrid vai jogar com o Mbappé. A gente tem alguns pontos dessa chegada do Mbappé que é basicamente: o Mbappé passou muito tempo no Paris Saint-Germain alegando que ele não gostava de jogar com 9 no centro do ataque, que ele preferia jogar pelo lado esquerdo. Não dá, eu não vejo como, apesar de que o Vinícius é um cara extremamente humilde e que faz o máximo pelo time, tanto que ele já vem saindo do lado esquerdo para jogar por dentro também pela falta do 9, mas não dá para você chegar pro Vinícius e dizer, ok, a temporada que você fez é de melhor do mundo, como foi a do Vinícius, jogando majoritariamente pelo lado esquerdo, mas agora chegou um cara que vai assumir essa função. Não dá pra você chegar pro melhor jogador do mundo, que é o Vinícius, e falar isso, cara. Seria, além de injusto, seria extremamente perigoso em níveis de bem-estar do elenco. Esse é o primeiro ponto do Mbappé. Segundo, o próprio aspecto do ego do Mbappé. A gente sabe que ele é extremamente talentoso, mas o cara tem toda a pinta de ser um mala, né? O Mbappé tem toda a pinta de ser um mala. Ele várias vezes dava indicações de que era o pivô de um elenco do PSG rachado. Ele, ao que é dito pela imprensa europeia, ele várias vezes quis tomar decisões à frente do Paris Saint-Germain, ou o que ele queria impactava muito. Não dá para dizer que isso vai acontecer no Real Madrid, porque a primeira tentativa que o Mbappé quiser comandar alguma coisa no Real Madrid, ele vai entender que ele não está no Paris Saint-Germain. O Real Madrid é uma outra instituição. O Real Madrid é algo que o Paris Saint-Germain não consegue nem imaginar ser. O Real Madrid é gigante, o PSG é um time médio, no máximo. Então lá ele não vai conseguir ter isso. Ele tem que entender que ele vai ter que ter uma outra postura a partir da chegada dele no Real. Mas ainda assim, eu acho perigoso a nível do elenco do Real Madrid, da maneira como ele está. Se você observa, por exemplo, como foi a comemoração do Real Madrid na Praça de Cibeles, na comemoração da 15ª Champions, eles são muito unidos, cara. Muita gente ali é muito unida. E nem precisa ser no momento da comemoração, né? A gente vê vários vídeos saíram durante essa campanha de Champions de Vini e Camavinga, do Rudiger, da importância desses caras, da movimentação, do quanto eles são amigos entre si e do quanto o elenco estava muito bem em nível de atmosfera. A chegada de uma grande estrela, além de movimentar isso, a maneira como o Mbappé se portou em vários momentos da carreira pode ser complicada. Ponto 3. Que aula de Florentino Pérez. Porque, cara, a gente sabe que essa novela durou anos porque o Mbappé renovou em 2022 com o Paris Saint-Germain. Primeiro que ele já era observado pelo Real Madrid lá na época de Mônaco. Quando ele surge para o futebol profissional, o Mbappé ele já tinha interesse, o Real Madrid já tinha interesse na contratação do francês, ainda que menor de idade naquela época. O próprio Mbappé já tinha feito testes no Real Madrid na infância. Com 12, 13 anos ele foi levado à Espanha para fazer testes. O Real já tinha muito interesse na criança, no pré-adolescente Mbappé. Quando ele vai evoluindo no futebol e chega ao profissional do Mônaco, o Real Madrid já tinha interesse. Mas ele optou por começar a carreira dele na França, para se tornar o grande jogador que se tornou jogando no futebol francês. Isso não tem muita representatividade e tudo mais. Mas em 2022 já seria um bom momento para ele ir. O Real Madrid tenta, ele renova com o Paris Saint-Germain. E aí vem a aula do Florentino Pérez, cara. Em 2022, o que o Fabrício Romano reporta é de que ele teria um salário quase que 2 vezes maior do que o Vinícius Júnior, que é um dos que mais ganha no Real Madrid. Isso também seria um aspecto muito
perigoso a nível de elenco, porque mexe com o ego de todo mundo. O cara chega e já vai sentar na janela, sabe assim? Apesar de a gente lidar com o Vinícius Júnior extremamente humilde, e eu nem sei se ele se importaria com isso. Mas poderia ser que é isso? Agora, ele opta por ficar no Paris Saint-Germain. Naquele momento o Real inclusive pagaria para ter ele renova com o PSG, e agora, 2 anos depois, o Real Madrid paga bem menos, vai pagar bem menos a nível de salário para o Mbappé. Foi nos moldes do Real Madrid a negociação, ou seja, o Florentino disse, tudo bem, naquela época você não quis, você tinha suas razões, o Mbappé teria inclusive ligado para falar diretamente com o Florentino, respeitamos, mas agora se você quiser vir, é nos nossos termos. O Real Madrid lucra absurdos porque contrata de maneira gratuita em relação ao Paris Saint-Germain, tem a taxa de transferências, o nível de valor que ele vai ter em percentual de imagem, mas o fato é, o salário é extremamente reduzido, 5 anos de contrato, e o Mbappé ainda vem com essa alegação de realizar finalmente o sonho dele. A postagem dele é bem clara, que ele fez no Instagram, nas redes sociais dele, cita o sonho que ele tinha desde a infância, posta as fotos ainda quando criança com as camisas do Real Madrid, quando ele visitou o CT do Real Madrid, conheceu o Cristiano Ronaldo e tudo mais. Inclusive, que postagem marcante, porque tem comentários que a gente tem que citar, como o do Rodrigo, com carinhas, com olhinhos de coração, então os caras felizes, o Vini fazendo alusão ao tic-tac, já tem o Marcelo comentando, os caras estão felizes com esse início. A notícia chega bem pro vestiário, e tem a postagem, o comentário do Cristiano que diz que agora é a hora dele assistir. Então, se o Mbappé viu o Cristiano iluminando o Bernabéu, o Cristiano diz que agora é a hora dele ver o Mbappé iluminando o Bernabéu. É muito simbólico, né? O fã que consegue chegar ao time onde ele viu o ídolo jogando por muito tempo, e agora com uma baita responsabilidade. Mas o ponto principal pra mim, além de ter todas essas questões de elenco, de relacionamento, é em campo também, cara. Porque como você consegue... Cara, eu não sei o que o Ancelotti vai conseguir fazer, assim. Que ele tem um problema super interessante pra resolver, porque todo mundo adoraria ter um elenco como esse. Mas em campo, eu não consigo imaginar que ele consiga manter a formação inicialmente, porque ele estava jogando com o Bellingham vindo como essa peça central do ataque, e um 4-3-1-2 a maior parte do tempo, ou uma espécie até de 4-3-3, às vezes com o Bellingham como um falso 9, digamos assim. Se o Mbappé vai ocupar essa faixa central do ataque, e o Vini à esquerda, ou o Rodrigo à direita, o Bellingham vai jogar mais recuado, você vai ficar com 4 jogadores mais ofensivos, apesar que o Bellingham volta muito para marcar. Como encaixar Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé? Vai sobrar para o Rodrigo? O Rodrigo vai ir para o banco de reservas? Como é que vai funcionar? Vai jogar com 2 atacantes, Mbappé e Vinícius, soltos e variando posição, com muita liberdade de posicionamento, e o Bellingham atrás? Vai jogar no 4-3-3 com o Rodrigo? O Valverde, que era muito utilizado pelo lado direito, vai virar o meio-campista majoritariamente agora, e definitivamente jogar na função de origem dele. É um quebra-cabeça de várias peças magníficas, mas que ainda tem, além das grandes estrelas, Vinícius, Mbappé, Bellingham, o Rodrigo, o Valverde, você tem os jogadores pedindo passagem, como o Arda Güler e como o Endrick, que vai chegar. Pedindo passagem é maneira de dizer, obviamente eles ainda precisam fazer muito para se tornarem titulares, ou brigar pela titularidade com esses caras. Mas e o Endrick, que vai receber quanto tempo de jogo, cara? O Endrick vai chegar em julho agora também. Ele vai começar a temporada junto com o Mbappé. E quanto tempo esses caras vão ter para jogar? Quantos minutos eles vão ter? O Arda Güler, o próprio Endrick. Até que ponto a chegada do Mbappé também não vai dividir um pouco ou muito do que poderia ser a evolução do Endrick? É muita coisa para o Real Madrid fazer, mas é um problema perfeito. É um problema que todo treinador sonharia em ter para resolver. Mas o fato é, o Kylian Mbappé, a transferência dele para o Real Madrid já nasce histórica e promete muito. O Real Madrid sai de um 15º título de Champions, claramente mostrando que já quer o 16º. 2 dias depois ele anuncia o Mbappé e o próprio Florentino fala, o Real Madrid já está trabalhando para a 16ª Champions League. É uma instituição que não tem nada se compara ao Real Madrid. Ponto. Aguardemos para ver como o Ancelotti vai montar esse quebra-cabeça e como o Kylian Mbappé chegará no Real Madrid, que só acontecerá em julho,
e daqui para lá a gente tem muita água para passar por baixo da ponte, e o Mbappé inclusive ainda tem uma Eurocopa antes de se apresentar oficialmente ao Real Madrid. Mas no tudo, que baita transferência, que baita dia para o mercado do futebol mundial. Deixa aí o que você acha que vai acontecer, se você acha que vai ter um impacto imediato assim de dar certo no Real Madrid o Mbappé. Comenta, curte e compartilha se você gostou do vídeo. Valeu, tamo junto, tchau.